Eles defendiam a palavra, a doutrina. Mas mesmo assim, eu disse, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Então, fé sem obras é morta, fé sem amor é morta. Mas amor, Jesus, Paulo diz, tudo crê, tudo pode, tudo espera, tudo suporta. Não trata dos seus próprios interesses. Então, isso veio mexer comigo, porque eu fui ver que todos os 3 versículos citados, eles não falavam de te vira. Eles falavam cuidem-se, porque é no plural. Resistam. O diabo é adversário de vocês, não é de um só, não. Nossa luta, nossa, não é minha só. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Nós juntos podemos fazer isso. Então, por isso que Jesus ele foi muito objetivo dentro do principal alicerce do cristianismo, quando disse assim, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo pode acreditar. O mundo não acredita no meu exercício de fé. O mundo acredita no meu exercício de amor. E sem amor não há unidade. E sem unidade, então, adoece. A gente fica isolado. E as pessoas estão isoladamente lutando as suas lutas. Individualmente lutando as suas lutas. E é mais fácil para mim, é mais fácil, como alguém já falou. Eu comecei, não sei se o Ronaldo estava lá, ou vocês, alguns de vocês, eu comecei a falar sobre a questão de suicídio e depressão na questão da liderança, quando eu fui num evento, e a pessoa no púlpito, eu não vou citar nome, gosto muito dela, acho que ela só teve uma falha de expressão ou de momento de abordagem, uma pessoa querida de Deus, mas falou assim, encontrei um amigo meu, colega do ministério, e ele falou de uma pessoa da nossa igreja, do nosso ministério, que suicidou, e disse, aquela mulher está no quinto dos infernos. É mais fácil, para mim, essa frase, suicidou, está no inferno, do que conjecturar, pensar, analisar, avaliar o contexto humano, o que ela passou, o que ela viveu, que situação ela estava, ou dar atenção, ou não querer só o sucesso dela. Porque nós somos assim, nós queremos o sucesso. Fulano lá está mexendo com a Paranaguá. Ô, cabra de fé! Esse aí é nosso. Não, fulano lá está mal. Ih, rapaz. Traga nem para o Congresso. Vai dar problema. Ele vai ficar murmurando na mesa, vai falar das suas situações de dor. Nós gostamos, nós somos apaixonados, obcecados pelo sucesso. Então, a fé é pró-sucesso. O amor não é só fé pró-sucesso. Né? Muitos usam a fé pró-sucesso. Mas o amor sempre será pró-humano. Não existe mais nada mais divino do que o amor. Porque Jesus não precisou exercer fé para nos alcançar, mas teve que exercer amor. Concorda ou não? Jesus não disse assim, eu creio que o mundo é de Deus. Amou o mundo de tal maneira. Deu a sua cara para bater. Acolheu. Olha só, eu acho que aí é que entra o contexto da igreja e da situação, uma crise dessa de pandemia. Por exemplo, tem muita gente sofrendo. Eu tenho uma antiga ovelha, vou chamar assim, de um pastoreio, e eu, como saí dessa igreja, e ela fala assim, pastor Paulo, o senhor me dá mais atenção, mesmo estando longe, do que o meu pastor local. E ela disse que falou para ele, ela falou assim, eu tenho um pastor, que foi meu pastor há uns anos atrás, e que até hoje, quase que diariamente, ele manda uma mensagem, pergunta como é que eu estou. Às vezes eu converso com ele, e o senhor não mandou uma mensagem para mim, na pandemia. Membro isolado, não só isolado geograficamente, mas isolado dentro da interatividade relacional com aquele que devia ser o pastor dela, o cuidador dela, os outros também. Não é só o pastor que tem que fazer isso, não. Então, eu mando mensagem diariamente para umas 400 pessoas. Você fala, é chato isso, é cansativo. Eu não penso no cansaço, eu penso na pessoa. 3 pessoas, pelo menos, já voltaram para mim e disseram assim, eu estava pensando em ideação suicida, seus poemas e suas mensagens mudaram a minha ideia e eu estou trabalhando nisso.
Uma outra falou assim, olha, depois desse poema aqui, que eu falei um poema sobre depressão, eu falei assim, eu vou procurar psicólogo. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Né? Então, assim, essas pessoas me dão feedback às vezes, não é sempre, me dão feedback, eu fico imaginando proporcionalmente falando, se 3 deram retorno, eu mando para 400, quem sabe não tem 30. Então, a minha preocupação também é com pastores, porque eu ouvi, se eu não me engano, posso falar o nome porque ele falou no vídeo na reunião passada, que ele não sabe se é precisa a informação, mas que parece que 12 mil igrejas fecharam no Paraná. Congregações, a igreja não fecha, né? Mas congregações. 12 mil pessoas que dedicavam-se ao ministério, muitas delas integralmente, estão sem trabalho, sem recursos, sem apoio, sem subsídio. Aí você fala, um cara desse é depressão, falta de fé. Ah, não, ele fechou a igreja porque é falta de fé. A gente tem um juízo pragmatizado, um juízo obsessivamente do sucesso e do insucesso, que a gente esquece do ser humano. E talvez, eu vou dizer de talvez, aí que entra a questão, que algumas situações da vida Deus permite para que a gente possa voltar às práticas verdadeiras. Pandemia terrível. Eu não creio que Deus botou a pandemia aí. Mas creio que Deus fala assim, já que tem pandemia, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão agir? Como é que vai ser a relação de vocês nesse universo crítico, pandêmico? Cada um na sua, cada um salvando o seu, vocês vão se unir aí para que todos sejam salvos. Suporte da melhor maneira possível. Aí foi quando eu trouxe, dentro do meu contexto de trabalho, aí eu fui ver até, eu não vou nem ler tudo, porque teve uma avaliação de como é que chama? Um instituto lá nos Estados Unidos, e teve aqui da CEPAL também sobre isso. O instituto é o Schaefer, nos Estados Unidos, e a CEPAL falaram do mesmo tema. Mesmo tema. O que está acontecendo com a liderança religiosa, que eles estão perdendo a esperança. Não em Deus. Aí que entra a questão. Aí pensa que a esperança em tudo. Muitos pastores, muitas pastoras, muitos líderes, muita mulher. Porque eu vou dizer outra coisa para você. A pressão não é só sobre o pastor ou a pastora, a família vai junto. Então, o cuidado pastoral, agora eu vou dizer pastoral não com as ovelhas, com o pastor, inclui, engaja toda a família. Principalmente no universo, infelizmente ainda, onde mulher de pastor e filho de pastor, ou marido de pastora, filho de pastora, vou usar esse termo, porque hoje nós temos homens e mulheres nessa pastoral, e eu seria injusto em falar que só a mulher de pastor que sofre, porque tem maridos de mulheres pastoras mulheres, também sofrem, e filhos também, porque envolve a casa, envolve a família. Então, há muitas pressões e opressões sobre filhos. Eu conversei com um líder da RBC, que trabalha com juventude no Brasil e na América Latina, ele contando a história de filhos de pastores e pastoras. Você fica horrorizado como que tinha jovens que queriam que seus pais e suas mães morressem, para serem livres. Porque 70%, olha só, hein, 70% da liderança religiosa, 70% a 71% da liderança religiosa, hoje acredita que o ministério afeta negativamente o seu lar, sua família. Então, assim, eu conversei com um pastor e ele falou assim, eu tô mudando de distrito. É pertinho, aqui do lado da capital. Eu falei, que bom, então você está indo para lá, está deixando a sede. Ele falou, não me liberaram da sede, não. Eu vou ter que estar lá e estar aqui. Eu falei, você não aguenta, cara. E sua mulher, e seus filhos. Cuidar de uma igreja como pastor e de auxiliar noutra. Mas é isso. Eu me lembro que eu entrei no princípio de depressão, vou abrir o jogo para vocês. Eu achava que o sucesso era isso, que a vida era isso. Então, eu era vice-presidente da igreja que eu participava do estado do Ceará. Eu era pastor de uma igreja grande, de um setor regional da região.
eu era pastor de 7 igrejas abaixo de mim nessa região, eu era secretário de missões do interior do estado do Ceará, eu cuidava de 12 igrejas no interior do estado do Ceará, eu tinha que cuidar da minha igreja, do estado em relação à vice-presidência, das 12 igrejas como secretário de missões, e eu achava que eu era o bam, bam, bam. Estava me acabando. Estava acabando com a minha casa. E se você disser não, outro vai no teu lugar e você é encostado. Não, não vou, não. E não vai, não? Então você não quer. Então você não fechou com a gente. Você não quer ser o maior, não? O presidente um dia? Então, aí quando Deus me mandou para Curitiba foi um bálsamo. No que sentido? Eu peguei uma igreja, me permita dizer, uma igreja, gente boa, toda alma eu considero graciosa, pela graça de Deus, mas a igreja que não se achava ter problema, se achava, era um pouquinho nariz empinado, o pessoal achando que estava muito bem, obrigado. Ninguém procurava para aconselhamento, ninguém queria, todo mundo sabia tudo. Cara, eu me senti um vazio. O cara que era tomado 24 horas por dia com demandas, agora não tinha nenhuma demanda. Deus falou, agora você vai se encontrar. E eu falei, nossa, agora eu me encontrei, que eu estava perdido e não sabia. Aí o pai disse, você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. Aí eu comecei a entender um universo que eu não tinha tempo para parar para ele. E falei, vou trabalhar essa igreja diferente. Eu vou humanizar essa igreja. Entendam, hein? Não vai me chamar de herético. Humanizar a igreja não é tornar ela humanista, viu? Humanizar uma igreja é fazer o que Jesus fez, tomar forma de gente, cuidar de gente, pensar em gente, se relacionar com gente. É trazer a graça para o ambiente. Ó, já deu rima, viu aí? Poeta é fogo. Então, eu não quero ser alongado demais, o que eu quero discussão é essa. Então, assim, aí eu comecei, para finalizar, a pegar textos que mostravam o inverso daquela pessoa que só falava de fé, fé, fé e lutar contra o inimigo. Eu sei que o inimigo está aí, mas nós temos que vencê-lo juntos. É interessante que Jesus disse para os discípulos deles, as portas do inferno não resistirão a você. A mim? Não, Jesus não disse isso. A igreja. A única maneira de vencer o mal é a igreja unida. É a igreja se cuidando, se fortalecendo, se animando mutuamente, se consertando, perdoando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros. Então, Jesus disse assim, todos vocês, olha só como Jesus sabe que depressão já existia, porque são duas palavras diferentes que Jesus usa. Todos vocês que estão cansados, é uma, e sobrecarregados, é outra. Então, tem o cansado e o muito cansado. Tem o cansado, que está se arrastando, e tem o cansado que não aguenta nem andar. Mas vem a mim, no sentido que apoie-se em mim. Às vezes nós precisamos do apoio. Quem já não caiu aqui, machucou, que um amigo foi lá e deu a mão, deu o ombro para voltar para casa? É delicioso, me permita, é delicioso isso. Você se machucar e alguém te carregar para casa. Por isso Jesus foi buscar a ovelha perdida e a trouxe nos ombros. Porque assim que carrega a ovelha, se não carregava, se fosse a pessoa, carregava no colo, mas carregou nos ombros, porque ela tem que ir para casa e vai carregada, e vai amada, e vai sem sermão nas costas, e vai sem repreensão. É isso que eu estou trabalhando, e se alguém quiser depois, a gente pode trabalhar esse tema também, que é afeto, uma análise relacional na parábola do filho pródigo. Queridos, uma visão diferente daquela que normalmente nós temos na parábola do filho pródigo, que ela é quase que objetivamente falando de Deus no ser humano. Eu trabalho em relação familiar. As questões familiares. Vou dar uma palhinha para vocês. A questão da parábola do filho pródigo, porque entenda bem, você sabe disso, você é pastor, você é estudioso. O título não existe na original.
Quem colocou o título A Parábola do Filho Pródigo foi quem subdividiu a Bíblia para ficar mais fácil de ler e de se identificar. Quando Lucas escreveu, ele escreveu lá assim, agora, Parábola do Filho Pródigo, capítulo 15. Não. As cartas eram escritas ininterruptamente, parágrafos e tudo. Aí alguém falou, poxa, isso aqui tem vários temas, eu vou dividir isso, colocar os subtemas, mas para facilitar, eu vou colocar o título. Tá certo? Por isso que existem algumas pessoas contradições, porque Mateus fala de assim, dois cegos, o outro já fala de um cego só. Pode ser duas histórias, pode ser a mesma contada por cada um, ou seja, mas o que acontece? Quando você coloca parábola do filho pródigo, você tirou os olhos de todos os outros da parábola. Isso me traz uma atenção. Nós somos obcecadamente voltados para situações de crises evidentes e não conseguimos avaliar as crises não evidentes, que é a do filho mais velho. Ou seja, às vezes, eu trabalhei com uma pessoa que ela se sabotava. O que é isso? Quando estava tudo bem, ela criava alguma coisa ruim para ela. Em vez de te mandar embora, vai embora, então, vamos conversar com essa pessoa, vamos avaliar por que esse comportamento dela é pessoa competente, pessoa boa, pessoa advogada. É porque meu pai e minha mãe só me davam atenção quando eu fazia coisa errada. Ou seja, está certinho por fora não quer dizer que está certinho por dentro. Nós não conhecemos as pessoas. Nós não sabemos o que passa com elas. Um é extrovertido e faz tudo. Pá! O outro é introvertido e fica se sufocando lá dentro. Então, a gente vai percebendo isso. Isso eu trabalho um pouco, trazendo uma reflexão para o bem, obviamente, vai ter um final feliz. Né? Porque você vai dizer, eu não quero essa palestra, não. Não, ela trabalha para. Porque, assim, muitos pastores já pregaram, e um pastor muito conhecido meu pregou, e sempre falava assim: antes das boas novas do evangelho, tem as más novas. As más novas é que você é pecador, as boas novas é que ele salvou você do pecado. Ou seja, falar do problema não quer dizer que nós temos que terminar no problema. Né? Então, Jesus ele traz para si. E é interessante é que Paulo, então, escrevendo, fala assim: carregai as cargas uns dos outros. Ou seja, isso aqui eu quero passar para vocês, só para você ver assim, a referência da igreja, e eu vou terminar aqui, viu, pastor Ronaldo, mas vou passar a bola para você. Mas olha só. Aqui. Olha o que eu coloquei aqui, alguns versículos, eu não vou nem mostrar versículos, mas você vai identificar. Mais importante que a própria luta que temos que ter é o quê? Biblicamente falando, amarmos uns aos outros. Carregarmos as cargas uns dos outros. Isso tudo está na Bíblia, hein? Você vai identificar versículo aí. Orarmos uns pelos outros. Cuidarmos uns dos outros. E sermos empáticos uns com os outros. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ou seja, empatia não é fazer o que o outro faça. A pessoa está fazendo uma coisa errada, está sentindo, está com depressão. Você não precisa ter depressão. Paulo disse assim: eu me fiz-me de tudo para com todos para ganhar o máximo. Isso é empatia. Paulo não foi ser. Para o pobre eu me tornei pobre, para o rico, Paulo não ficou ficando pobre e rico. Para o poderoso, para o fraco, Paulo não ficou ficando fraco e forte e poderoso. Mas Paulo era empático. Ele procurava entender o outro para poder ir no âmago do outro e trazê-lo para fora. Então, não serve a mesma mensagem do mesmo jeito para todo mundo. Empatia quer dizer, eu vou falar com o Ronaldo, mas antes de falar com o Ronaldo, eu preciso conhecer, sentir um pouco o Ronaldo. Não estou falando que numa cruzada você vai fazer isso. Aí não, numa cruzada, no culto, você não vai fazer isso. Você vai pregar, mas se você vai abordar pessoas, você tem que ter empático com as pessoas. Né? Eu sei que Deus faz grandes milagres da multidão. Lógico que faz. Me lembro de um homem chamado... Me lembro não porque vivi, né? Smith Wigglesworth. Não posso ter vivido, porque é lá do século XIX. Eu sou do século XX.
Então, vocês já leram, me permita só um parênteses, vocês já leram Generais de Deus? Não? Alguém já leu Generais de Deus? Ou conhece o livro? É bem interessante. Você tem o Parra, que foi o pai do batismo do Espírito Santo moderno, no tempo moderno. Você tem Catherine Kuhlman, que já é mais para cá. Você tem Alexander Boyer, que foi o Elias da época dele. Mas só que é interessante, você tem Mariah Ether, que é uma mulher que foi no século XIX, uma pregadora, né, porque a mulher não podia falar em púlpito, e ela foi uma mulher que arrebatou multidões. O interessante desse livro é que ele fala as virtudes, as coisas boas, mas fala também os defeitos dos que foram usados por Deus. Eu achei fantástico, porque a gente gosta muito de Heróis da Fé, que é muito bom, mas fala muito só da virtude. Os Generais de Deus fala da problemática que muitos deles criaram no estilo de vida deles. Tiveram que se arrepender, voltar, mudar, mas Deus continuou usando. Isso, para mim, é fantástico, porque isso é a gente. A gente não é perfeito o tempo todo. E aí Deus continua usando a gente. Né? Deus usa a gente. Não porque, me permita agora o trocadilho do que nós brincamos aqui, não porque não valhamos nada. A gente vale. Senão Jesus não viria. Mas é porque a gente é assim. A perfeição é o progresso, é o contexto, é uma situação continuada. Né? Até se tornar na estatura do varão perfeito. Mas quando é que eu me tornarei na estatura do varão perfeito? Só quando eu estiver diante dele, que João fala, aí nós seremos exatamente como ele é. Até lá, queridos, enquanto essa carne aqui tiver da gente, ou da gente nela, que é melhor dizer, porque a gente vai embora e ela fica, ou ela é transformada em outra glória, até isso acontecer, haverá imperfeições da gente. Mas Deus continuará nos amando e nos usando no sentido positivo, não do uso, naquele uso ruim, está me usando, não. Contando com a gente, sendo cooperadores de Cristo e assim por diante. Então, nós precisamos entender isso. A igreja, não sei se você... Quando eu falo nós, também estou sendo muito taxativo. Eu acho, eu penso, eu entendo, eu suponho que a gente precise, como igreja, entender que mais do que o exercício da fé, que ela pode ser morta, é o exercício do amor, que sempre será um alimento da fé, um gerador de fé. Amor gera fé. As pessoas que estão morrendo, elas não se sentem amadas, não se amam, elas não se sentem cuidadas, porque o amor cuida, porque o amor se importa, porque o amor se envolve, porque o amor abre mão de si mesmo para poder ajudar o outro, porque o amor compartilha, porque o amor divide, porque o amor multiplica, porque o amor é a razão. Por isso que eu chamo que o amor é o fundamento, e a Bíblia fala isso, existe no final de tudo, quando terminar tudo, e você fala assim, acabei a minha carreira, combati o bom combate, né? Só tem 3 coisas que sobram, e a maior delas é amor, naquele momento. Fé, esperança e amor. Mas naquela hora, a fé vai embora, não precisa mais. A esperança vai embora, já aconteceu. Mas o amor, para sempre. Permanece. Verdade. Contigo, Amém. centroavante, ou melhor, Zico do time aí, é o Zico. Então, olha, estou feliz com essa palavra, porque nossa intenção